Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar. Mais uma notícia do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os 6 reforços que chegaram ao Vasco da Gama, os 5 últimos agora, quem será titular, quem já pode estrear. A gente vai trazer uma pequena análise desse jogador, de como esses jogadores podem encaixar no Vasco da Gama, qual a expectativa para cada um, quais eu acho que sejam titulares ou não. A gente vai falar sobre isso e também dar o panorama aí, qual deles já podem ir para o jogo contra o CRB. Tem jogador que não deve ir. A gente também vai falar sobre o Dinamite. Hoje é dia de homenagem. Dinamite, é o dia do Dinamite. Dinamite Day é o dia do aniversário de um dos maiores ídolos do Vasco da Gama. Você pode não gostar dele como presidente, mas não pode ter de falar sobre os números do jogador. Como jogador, Dinamite é um dos maiores. Respeito ao Vasco da Gama. Enfim, a gente vai trazer essa pequena homenagem ao Dinamite aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco e também de Dinamite. É Dinamite Day! Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E sempre agradecendo a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Você que sempre está comentando aqui, muito obrigado mesmo. Eu sou muito grato por ter vocês aqui no nosso canal. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, trago as informações do Vasco, comento aqui as notícias, trago análise, a gente faz tudo aqui nesse canal. Aqui é o lugar do torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo. A gente tem análise todos também, tem tudo que envolve o Vasco, a gente tem aqui. E será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. É o que eu sempre digo. Eu, quando queria um canal completo, com análise, com tudo, com informações, com opinião. E aqui é o lugar onde você pode encontrar isso. Então dá essa moral pra gente aí, se inscreve no nosso canal, que eu ficarei muito, muito grato. Olha, vamos falar de Vasco da Gama, mas antes de eu trazer as informações dos reforços, falar sobre quem pode estrear, quem não pode estrear, quem pode ser titular, quem não pode, eu vou trazer uma homenagem ao nosso grande Bob. Não poderia começar o vídeo diferente. Um dos maiores jogadores do Vasco. São 1.021 jogos, 619 gols, 158 assistências, 84 gols de falta, 96 dobletes, 29 hat-tricks, 41 títulos. São 190 gols pelo Campeonato Brasileiro, um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Tem 269 gols no Carioca, um dos maiores do futebol carioca. É ele, Roberto Dinamite, que será em breve aí, receberá o título de benemérito do Vasco da Gama. Obviamente, um cara que trouxe grandes alegrias para o clube. Tem muita gente que não gosta da sua época de presidente, mas não pode negar aquilo que o Dinamite fez pelo Vasco. E, obviamente, o seu respeito. A gente vê muitos tidos ídolos que saem do Vasco e desrespeitam o Vasco, mas o Dinamite não. Dinamite é diferente, leva o Vasco com ele e tem um respeito e um carinho enorme. Então vai aqui a nossa homenagem do Comenta Léo ao Roberto Dinamite, que faz hoje 68 anos. Aquele abraço para o Bob e que recupere a sua saúde, que é o que a gente mais espera e a gente torce aqui por ele. Aquele abraço, Bob, feliz aniversário. E vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar aí de jogadores que estão chegando, porque o Vasco confirmou aí 6 reforços, o Lucas Oliveira foi antes, já estreou pelo Vasco, mas 5 que ainda não estrearam, que são eles, Vitor, o Palácios, o Eric, o Danilo Boza e o Gabriel Dias. Esses jogadores já estão aptos para a estreia. O Danilo Boza chegou ontem, 10 minutos depois de ter sido anunciado, já estava no bid, já está apto para jogar. O jogador que é esperado nesta quarta-feira para o treinamento e já se apresentar à equipe. Mas todo mundo quer saber quem será titular, quem poderá estrear, quem ou não. Falando sobre estreia, uma coisa é certa. Palácios não deve ir para Maceió, porque o Vasco vai fazer um planejamento para ele diferente, para que o jogador possa recuperar sua condição física, para que o jogador possa voltar ao seu índice de massa magra. É um jogador que está sendo trabalhado pelo Vasco para voltar em alto nível, ao mesmo nível que ele começou jogando lá no União Espanhola. Então, um jogador que tem um tratamento diferenciado. Então, esse jogador deve estrear entre a 4ª e 5ª rodada. Então, esta é a situação do Palácio. Gabriel Dias também está
preparado, está apto. É um dos jogadores que tem aí um aval do Zé Ricardo e que pode até iniciar como titular no jogo contra o CRB. Eu acho que o Léo Matos deve ganhar essa vaga porque o Gabriel não vinha jogando há algum tempo, teve um problema no joelho, mas vai para Maceió. O jogador tem essa condição de ir para Maceió, tem a condição de ser titular, mas eu acho que nesse jogo o Léo Matos será o escolhido para ser titular, já que o Everton não foi bem no último jogo contra a equipe do Vila Nova. Já os dois atacantes ali, o Zé Vitor e o Eric tem grandes chances de ser titular no jogo contra a equipe do CRB. É um jogador que vinha jogando, estava apto, é um jogador que já veio treinar assim que terminou o Campeonato Gaúcho, já se encaminhou para o Rio, já começou treinando, já tem uma semana treinando com o Vasco da Gama, está apto para o jogo e tem grandes chances de ser titular nesse jogo contra a equipe do CRB. Vai depender muito do Zé Ricardo, do que ele vai fazer, mas o jogador está em condições físicas, tem totais condições já de jogar e vai sim para Maceió. Só se tiver alguma coisa aí com ele, que tomara a Deus que não vá, vai até isolando aqui, vai embora para lá esse mal dizer, mas o Eric já está apto para jogar. Outro jogador, o Zé Vitor. Esse deve ser a opção no banco de reservas para o Zé Ricardo. É um jogador que também está apto, mas vinha 2, 3 semanas sem jogar, está se recuperando fisicamente, está treinando, mas está bem, está nos índices de treinamento. Então esse jogador também tem chances de ir para Maceió. Danilo Boza é a grande dúvida. Por quê? O jogador é esperado no Vasco. O jogador vinha treinando no Juventude, mas ainda não há confirmação da questão física dele. O Vasco espera muito a chegada do jogador para poder avaliar e dizer se o jogador irá para Maceió ou se o jogador ficará no Rio para mais uma semana de treinamento e aí ser relacionado para o jogo contra a Chapecoense, que também é fora. Mas há uma grande expectativa que o Danilo Boza vá para o jogo contra a equipe do CRB. O que é que acontece, Léo? Danilo Boza é um jogador que chegou para ser opção ao Quinteiro. A gente sabe disso. Quinteiro hoje é titular absoluto. Se perguntar 10 dos 9 dos 10 torcedores do Vasco hoje, todos vão dizer que o Quinteiro é um cara que conquistou a torcida pela sua postura dentro de campo, pela sua forma que trata o Vasco, pela forma de apaixonada, pelo respeito que ele tem ao Vasco. Danilo Boza chega para ser um cara para cumprir, para compor o elenco. Não é um jogador para ser titular. Mas esse jogador chega com status de reserva do Quinteiro, é um jogador que joga pelo lado direito, pode jogar como lateral direito, é um jogador que tem muita dificuldade também no 1 contra 1 contra os jogadores um pouco mais fortes, mas é um jogador que tem uma bola aérea muito forte, é um jogador que tem um passe muito forte, tem as características que o Quinteiro tem de saída de bola. Acho que a única coisa que ele ganha do Quinteiro aí é na questão mesmo da bola aérea. Ele é um jogador que tem um índice de bola aérea muito melhor do que o Quinteiro. Desses 5, eu acredito que o Palácios, quando vir, é um jogador que briga assim para ser titular, e aí o Nenê vai ter que jogar muito bem para que esse jogador, para que ele não ganhe a vaga do Palácios, e tem que jogar como meia. O Eric é um jogador que, na minha opinião, também tem que ser titular. É um jogador que vem hoje com características diferentes daquela que a gente tem no elenco. É um cara mais forte do que o Peck. É um jogador que pode fazer uma válvula de escape, pode brigar contra os zagueiros. É um jogador que pode fazer uma saída de bola, pisa na área, pode chegar para a bola aérea também. É um jogador muito interessante, sabe se posicionar. O Zé Vitor é uma opção ao Raniel. É como eu sempre digo, o atacante tem que fazer gol. Enquanto o Raniel estiver fazendo gol, obviamente que ele vai ser o titular. Vai tirar porque o cara que está fazendo gol. Mas quando o Raniel tiver numa seca, o Zé Vitor é uma opção interessante. É um cara que vai pedir passagem, pode ser aquele cara que entra no segundo tempo e faça gol. O Zé Vitor tem essa característica. O Gabriel Dias não é um cara que me agrada, mas conhecendo bem o Zé Ricardo, é um cara que deve ser titular com o Zé Ricardo. O Boza é um jogador com uma opção no segundo tempo. Lucas Oliveira também é uma opção para o time. Enfim, e o Carlos Palácio também é um jogador que eu acho que pode ser titular desses jogadores que estão chegando. O Vasco consegue preencher o seu elenco, ainda não é o ideal. Acho que o Vasco precisa de mais jogadores, precisava de mais jogadores, principalmente nas laterais, jogadores um pouco mais fortes, até na lateral esquerda. Mas, nesse momento, são jogadores que vêm para agregar o time do Vasco e alguns podem ser sim titulares, como o Eric, como o próprio jogador aí, o Carlos Palácio e até o Zé Vitor, dependendo da forma que o Raniel vai estar. Então é isso, agradeço a você que esteve sempre junto aqui com a gente, obrigado você que chegou até esse momento do vídeo. Eu quero sua opinião aqui também, quem você acha que deve ser titular desses jogadores que chegaram? Deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo para vocês. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.